pessoal, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos continuar a correção das atividades que iniciamos na aula de ontem. As atividades que foram feitas nos dias 13/4 e também faremos a correção das atividades que eu passei nos dias 14 e 15/4. Vamos lá? Número 9. Leia o trecho a seguir e responda. Imagine que você é um sapo e vive em um pântano. Aí vem um homem, constrói uma estrada, dividindo o local. Se você tentar passar da sua metade para o outro, o risco de ser atropelado é alto. O resultado é que a estrada, apesar de quase não alterar a área total, criou 2 pântanos isolados. Então, aí nós temos uma situação em que o habitat do sapo foi dividido, certo? Continuando lá embaixo. Há muito tempo, os ecólogos observaram que quando o tamanho de um ecossistema é reduzido, ou seja, ele era grande, se tornou pequeno, né? Ele se torna mais frágil e corre um risco maior de se desestabilizar, né? De não ficar estabilizado. Eu tenho maior população ou menor população, esses indivíduos podem morrer ou não, né? É o caso do nosso sapo do pântano, que agora só pode se casar ou se acasalar com a metade das fêmeas que tinha acesso, né? Antes da infeliz estrada, certo? A pergunta é, depois da leitura do texto, responda. O que se espera que aconteça com a quantidade de sapos desse pântano depois de algum tempo? Se ele só tem a oportunidade de se acasalar com metade das fêmeas, né? O que vai acontecer é, a quantidade de sapos deve diminuir, pois a estrada vai dificultar o encontro do macho com as fêmeas para o acasalamento, certo? Na letra B, porque o pântano é considerado um ecossistema, nós vimos que ecossistemas são divididos em ecossistemas aquáticos e terrestres, e aquele conjunto de biomas, o conjunto de seres vivos, de fatores bióticos e abióticos interagindo, ok? Então, nós temos lá, na letra B, eu coloquei para vocês o seguinte, porque nele temos os fatores abióticos, que são a água, gases, temperatura e luminosidade, lembrando que fatores bióticos são os que têm vida e abióticos são aqueles que influenciam na vida dos seres vivos, e os fatores bióticos, todos os animais, plantas e micro-organismos que habitam o pântano, certo? Já na outra atividade, na letra C, nós temos lá, você acha que apenas a população de sapos vai sofrer com a construção dessa estrada? Será que é só o sapo que vive nesse lugar? Justifique, né? Essa resposta, ela é pessoal, mas, né, nós podemos colocar lá que não, porque nesse local eu posso ter outros indivíduos sobrevivendo, né? Então, não, outras populações também sofrerão com a construção dela. A gente tem lá exemplo de insetos, tá? Os insetos que são consumidos pelo sapo, eles podem aumentar, né? Já que o número de sapos vai diminuir. Não só os insetos, outros animais que viviam ali ao transitar no meio dessas estradas podem morrer atropelados também, né? Letra D. Podemos dizer que a construção da estrada provocou um impacto ambiental. Por quê? Será que essa estrada provocou uma modificação nesse ambiente? Eu acredito que sim, né? Ela criou uma alteração, ela modificou o ambiente, impossibilitou que os organismos vivessem como eles viviam antes. Então, a gente tem um desequilíbrio do ambiente no pântano. Sim, porque criou uma alteração, um desequilíbrio no ambiente no pântano, certo? Número 10. Sabendo que o hábito alimentar da ema é onívoro, em uma cadeia alimentar, esse animal pode atuar em que posições? Então, onívoro vai ser aquele ser que vai ser um consumidor de carnívoros, né? Ou pode ser consumidor de plantas, por exemplo. Então, ele vai ser, ao mesmo tempo, carnívoro e o herbívoro, né? Ele faz os dois papéis. Isso lembrando que somente na cadeia alimentar. Então, ele vai ocupar que posições aí? Então, na 10, consumidor primário e secundário, principalmente. Não significa que não tenha terciário e assim por diante. Mas principalmente esses dois, ok? Número 11.
Na 11 nós temos aí, essa é uma teia alimentar, brasileira. Nela existem 2 consumidores primários e 3 consumidores secundários, e um que é terciário. Identifique a posição de cada um dos seres da teia. Então vamos lá. Primeiro, né, a gente vai começar sempre pela vegetação, aí a gente vem acompanhando a setinha, né? Então lá, minha vegetação, ela é o quê? Produtora, certo? Porque ela faz fotossíntese. Lebre e pássaro são consumidores primários, eles estão consumindo o produtor, né? Depois a gente tem aqui gavião real, graxaim e coruja. Então, gavião real, graxaim e coruja estão consumindo aqui, né? A lebre e o pássaro. Esses são consumidores secundários, certo? E a onça pintada, ela pode consumir tanto aqui a lebre, quanto também ela pode consumir o graxaim. Quando ela consome a lebre, ela está fazendo o papel de consumidora secundária. Mas quando ela está consumindo o graxaim, olha só, aqui eu tenho a vegetação, o pássaro é o primário, o graxaim é secundário, a onça é o terciário. Então, quando ela consome o graxaim, essa onça pintada, ela é terciária. Coloquei aqui para vocês, ok? Próxima. Letra A. O que poderia provocar rapidamente o aumento da população de graxaim? Estou falando desse cara aqui, ó. Este aqui, certo? Se esse animal sumisse, né? Se esse animal aqui aumenta a sua população, isso significa que ele está aumentando o número dele. Porque provavelmente esse aqui sumiu, não é isso? Né? A onça pintada, ela está consumindo o graxaim. Se diminuir o número de onça pintada, o graxaim aumenta. O que poderia ser também aumento das populações que ele está consumindo, né? Quanto maior o número de alimento, ele pode crescer o número da sua população, né? Mas o principal fator seria aqui a extinção da onça pintada. Então, o desaparecimento da onça pintada, certo? Letra B. Se isso acontecesse, que outra população seria afetada diretamente? A outra população seria a de lebres. Por quê? Porque o graxaim, se ele aumenta seu número, ele consome mais lebres, e aí a lebre vai diminuir, ok? Consequentemente, se a lebre diminui, né, aumenta o número de vegetação. Mas se fosse o contrário, né? Se a lebre aumentasse, nós teríamos uma redução da vegetação, né? E um aumento do graxaim também, certo? Letra C. Como a população de pássaros sentiria esse desequilíbrio na teia alimentar? Se a gente voltar um pouquinho, nós estamos falando do pássaro, né? Como que ele sentiria esse desequilíbrio? Se o graxaim aumenta, diminui o número de pássaros. Então, quando a população de lebres aumentasse, aumentaria também a quantidade de corujas e de gaviões reais, que passariam a comer mais pássaros, provocando a diminuição do número desses indivíduos da população. Ao mesmo tempo, né, o mesmo caso que eu disse para vocês anteriormente, né, se eu tenho lá esses indivíduos, né, qualquer população dessas que está aí, se ela aumenta o número ou diminui, a outra população que é consumida vai sentir, certo? Número 12. Analise o texto a seguir e complete. Em uma visita ao aquário da cidade, um aluno analisou cuidadosamente um tanque, onde foram colocados a vegetação local, água límpida, peixes variados e sistemas de iluminação e oxigenação da água. Um aquário, né? Foi montado um aquário. Diante dessas observações, o aluno correlacionou os conceitos de ecologia que tinha aprendido e concluiu que o aquário representava O que o aquário vai representar aí? Então, o aquário que está aí, ele tem lá fatores bióticos, abióticos, né? Então, eu estou falando de um ecossistema, certo? Então, a 12, a resposta dela é ecossistema. Número 13. Os pássaros representados a seguir são de espécies diferentes, vivem na mesma floresta.
cada um deles se alimentam de inseto, de espécies diversas, que vivem em diferentes locais da mesma árvore, né? Então, nós temos lá, letra A, pássaro A, B e C, letra A. O que aconteceria se eles comessem o mesmo tipo de inseto? O que ia acontecer se os três consumissem a mesma coisa? Ora, ia acontecer o seguinte, eles iam disputar alimento, iam competir, né? Então, eles poderiam brigar pelo alimento, então competiriam pelo alimento. Letra B. Qual é o habitat, o nicho ecológico desses pássaros? Onde eles vivem? Eles vivem nesta árvore, né? Então, o habitat deles é a árvore e comer insetos é o papel deles. Então, comer insetos é o seu nicho ecológico, ok? C. Justifique com base na resposta anterior por que desses pássaros poderem viver na mesma árvore. Se eles não estão competindo, né, pelo inseto, se eles estão consumindo insetos diferentes, eles podem viver na mesma árvore porque eles não vão disputar esse alimento. Então, por terem nichos ecológicos diferentes, esses pássaros podem viver juntos sem disputar o alimento. 14. Em um lago do município, quando as migalhas de pão eram atiradas aos peixes, o socozinho, né, recolhia algumas migalhas e levava para longe das pessoas. Depois atirava essas migalhas ao lago e esperava que os peixes viessem agarrá-las, para então capturá-los e fazer uma boa refeição. Letra A. Represente a cadeia alimentar indicada pelo texto e classifique cada ser. O socó se alimenta do peixe e o peixe vai se alimentar do pão, né? Então, nós temos aí o trigo ou o pão seria o alimento do peixe, né? Aí eu coloco o trigo como produtor, certo? Porque ele é uma planta. O peixe, ele vai ser o consumidor primário, porque ele está consumindo o pão, o trigo, certo? E o socozinho que come o peixe é o consumidor secundário. Se eu fosse colocar quanto ao hábito alimentar, o socozinho seria carnívoro, o peixe seria herbívoro, né? Ele está comendo o trigo, certo? Número 15. Desculpa, 14, letra B. Qual foi a estratégia para a sobrevivência da ave? A estratégia que ele usou foi o quê? Pegar o pão, não é isso? Então, usou o pão, usou a comida roubada ali para atrair a presa. Ele pegou o pão, que foi retirado de um outro local, e colocou para a presa vir. Número 15. Em determinada região, os agricultores retiraram a mata nativa para plantar mais árvores frutíferas. Quando as plantas floresceram, eles observaram que a visita de abelhas e pássaros das flores tornou-se escassa, ou seja, diminuiu, né? Quase não acontecia mais. Com isso, a quantidade de frutos produzidos ficou bem abaixo do que eles costumavam colher. Baseando-se no texto, sugira o motivo pelo qual o problema aconteceu e deu uma sugestão para corrigi-lo. Então, aqui, né, bastava a gente pensar um pouquinho na situação de qual seria o papel aí, né, dessas abelhas. As abelhas, elas fazem polinização. Então, ao retirarem a mata nativa, os agricultores eliminaram o habitat das aves e das abelhas. Tiraram a mata nativa, nós já estudamos, toda a vegetação nativa, a espécie nativa é aquela que vem daquela região, ela nasce ali e permanece ali, né? Exótica é aquela que vem de fora, não sei se vocês se lembram, certo? Então, quando tirou a árvore que está ali, que é daquela região, eles acabaram eliminando o habitat, né? E essas abelhas e essas aves acabavam visitando essas plantas, né? E quando elas visitavam, acabavam polinizando. Então, eu coloquei para vocês. Ao retirarem a mata nativa, os agricultores eliminaram o habitat de aves e abelhas, que visitavam as flores das árvores frutíferas e as polinizavam. Para corrigir esse problema, teriam que introduzir mais espécies, né, nativas, então recuperar a mata nativa para atrair os polinizadores novamente para a área, ok? Bom, nós fizemos também a página 50, troca de ideias. Eu vou fazer a leitura do texto bem rapidinho e aí nós vamos fazer a correção das atividades.
Então, o texto era: o ar, o vento. Estou vivo, mas não tenho corpo. Por isso é que não tenho forma. Peso eu também não tenho. Não tenho corpo. Quando sou fraco, me chamo brisa. E se assobio, isso é comum. Quando sou forte, me chamo vento. Quando sou cheiro, me chamo pum. Esse texto é um texto de Vinícius de Moraes. Letra A. Como poeta descreve o ar e que característica está relacionada ao trecho? Não tenho corpo. Bom, o ar não tem corpo, não tem formato definido, né? Ele não tem forma, não tem cor. Então, a característica que seria aí é não tem corpo. Letra B. A que fenômenos a música relaciona o ar? Então, fenômenos que nós temos aí são a brisa, o vento e o pum, certo? Letra C. Como a letra da música diferencia o vento da brisa. Então, na letra fala aí, brisa é fraca, vento é forte, né? Então, o vento é forte e a brisa é fraca. Letra D. Que característica do ar é citada na música, mas não corresponde a uma característica do ar? Estou vivo. Né? Tem duas características, na verdade. O estou vivo, e você poderia ter citado também o peso. Né? O ar, ele não tem vida, ele é um fator abiótico, certo? E a questão do peso também, né, que foi colocado aí, que você poderia ter citado, né? O ar, ele tem massa, mas peso em si, ele não tem peso, certo? Na próxima página, que é a 55, a atividade era ciências e interação. Para essa atividade, você precisava usar um desentupidor. Mas podia ser também aquela ventosinha que a gente encontra no bichinho de pelúcia, né? Se você já usou alguma vez, você já teria condições de responder. Então, na letra A era, prenda o desentupidor em uma superfície, né? E na letra A, tente soltá-lo da superfície. Que sensação você sentiu? Ao você puxar o desentupidor, você consegue observar o quê? É fácil? É difícil? Então, a sensação que nós temos ao tentar tirar um desentupidor, ele vai oferecer resistência. Eu não vou conseguir tirar fácil, né? Isso é difícil acontecer. Então, houve resistência, tornando difícil a ação de soltar o desentupidor da superfície. Professora, eu não escrevi desse jeito. Não tem problema. O sentido, se for o mesmo, está correto, tá? Isso ocorre porque a pressão atmosférica, né, ela é muito maior. Ou seja, a pressão que está ali fora, ela está empurrando o desentupidor e dificulta para você puxar o desentupidor. Assim como acontece numa ventosinha de ursinho. Você já deve ter observado isso, né? Na letra B, o exercício perguntava: qual seria a forma mais fácil de... Na letra B, o exercício perguntava: qual seria a forma mais fácil de retirar o desentupidor? Se você já teve a oportunidade de fazer isso, se você tentar lá na beiradinha do desentupidor colocar a unha ou algum objeto para soltar uma bordinha dele, você vai sentir a diferença. Então, em vez de você puxar direto, você levantar um pouquinho a borda e ia permitir que o ar entrasse. Essa é uma característica bem interessante que eu não sei se vocês já observaram. Às vezes a gente observa isso em vidro de geleia, vidros de massa de tomate, tem esse mesmo princípio. Em cima do vidro, bem no meio, a gente observa que tem uma espécie de plástico, borracha, que faz o mesmo papel do desentupidor. Aquilo ali serve para aquela embalagem ela ficar a tampa ficar mais presa e evitar ali a proliferação de micro-organismos, de bactérias, de fungos, né? E quando o princípio ali é a retirada do ar. Só que quando a gente tenta com a faquinha, alguma coisa, puxar essa borrachinha, a tampa ela abre com facilidade, porque o ar entrou e aí a pressão atmosférica não está mais oferecendo a mesma resistência que a gente tinha antes sobre a tampa. Então a tampa fica fácil de ser retirada, ok? A próxima página é a página 59. Na página 59,
nós tínhamos esse esquema. Né? Esse esquema, ele é um quadro que fala da absorção do nitrogênio, que a gente observou na aula anterior, falou um pouquinho sobre o ciclo do nitrogênio. Então, as perguntas eram, letra A, duas maneiras em que o gás nitrogênio é convertido em compostos nitrogenados que as plantas podem usar. Quais seriam essas maneiras? Então, as maneiras que nós temos são lá, a fixação, né, que as plantas que são chamadas de leguminosas, elas pegam esse nitrogênio atmosférico e absorvem, né, e as cianobactérias, que também vão estar lá fazendo essa fixação do nitrogênio da atmosfera, certo? Então, ali, ó, fixação biológica por leguminosas e cianobactérias, fixação atmosférica feita durante as tempestades, que tem relâmpago também, é o que a gente tem ali no esquema, certo? Letra B, em que momentos as bactérias atuam sozinhas no ciclo do nitrogênio. Então, em que momento essa bactéria vai fazer o processo sozinha? E a gente vai observar que na transformação da amônia em nitrato, na desnitrificação. Então, elas estão sozinhas, elas não estão associadas a plantas, a nada, certo? Vou puxar minha imagem para cima. A próxima pergunta era, como os animais adquirem nitrogênio necessário? A gente viu na aula anterior que para eles conseguirem o nitrogênio, eles vão consumir, né, o alimento. Então, é através do alimento que nós temos essa incorporação. Então, alimentando-se de plantas ou, né, de animais que comeram essas plantas que têm o nitrogênio, certo? A página 60, eu havia deixado para vocês o ícone. Então, aqui eu já coloquei, inclusive, a resolução. Mas era o seguinte, uma lâmpada fluorescente consome menos energia que uma lâmpada incandescente. Estima-se que uma central de cerca elétrica libera anualmente 72 quilos a mais de dióxido de carbono, CO2, para manter uma lâmpada incandescente acesa, em comparação com o consumo de uma lâmpada fluorescente. Qual seria a quantidade de gás carbônico, CO2, que não seria lançado no ar em um período de 10 anos se 5 lâmpadas incandescentes foram substituídas por lâmpadas fluorescentes? Bom, aí eu tenho que lembrar o seguinte, né? Eu tenho 72 quilos, 5 lâmpadas, 10 anos. Então, 72 vezes 5 vezes 10, 3.600 quilos. Ai, professora, agora tem aula de matemática e ciências. Ciências também envolvem matemática. Na verdade, matemática está presente na nossa vida, né? Então, se a pessoa trocar as lâmpadas comum por uma lâmpada incandescente, né? Essa lâmpada incandescente, ela vai diminuir a quantidade de CO2 que vai para a atmosfera. Em outras palavras, a lâmpada, né, que nós temos lá comum, ela é mais poluente, certo? A lâmpada incandescente também é uma lâmpada melhor em relação à lâmpada comum. Aí a gente tem também as lâmpadas LED, né, que são outros tipos de lâmpada que economizam ainda mais energia e também a gente pode dizer que são mais limpas, certo? Bom, a tarefa de vocês de hoje é a página 104. Na aula anterior de ontem, vocês tiveram também a página 104, porém, hoje a tarefa é o ícone. Vocês vão desenvolver novamente essas atividades no caderno de vocês e lembrar de colocar a data e título. Vocês devem ter observado que isso é extremamente importante porque nas aulas agora dessa semana, nós estamos fazendo a correção. Se você não está organizando seu caderno, vai ficar difícil para você encontrar os exercícios, ok? Beijão! E até a próxima aula.